estava me recordando que eu participei do aniversário desta igreja quando ela completou 42 anos em 2007 e agora novamente tenho o privilégio que o conselho da igreja me concede de participar do aniversário de 51 anos. Meu desejo é que Deus continue a abençoar esta igreja por meio dos seus servos que Ele mesmo colocou à frente na direção do rebanho desta igreja. Na pessoa do pastor Ediano, eu agradeço a todo o conselho pelo convite que me foi feito. Que Deus abençoe a todos. Vamos, meus irmãos, sem mais delongas, pelo avançado da hora, ler o texto sagrado que servirá de base para a nossa breve exposição, que se encontra em Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, a confissão de Pedro. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Meus irmãos, a igreja, por ser uma comunidade de pecadores regenerados, é verdade, mas pecadores, ela enfrenta conflitos, porque mesmo o pecado não mais nos dominando, o pecado exerce influência sobre nós. Então a igreja é uma comunidade que não é perfeita, mas ao mesmo tempo em que a igreja não é perfeita, se nós pensarmos na igreja universal, a igreja de Cristo Jesus, espalhada por toda a face da terra, nós temos que admitir que a igreja é extraordinária. Nós não temos nenhum paralelo em nenhuma sociedade, não há nenhuma agremiação, não há nenhuma entidade que se assemelhe à igreja. Pessoas diferentes, culturas diferentes, raças diferentes, faixas etárias diferentes, e nós nos reunimos num só lugar para cultuar ao mesmo Deus com a mesma fé. E é por isso que nós, nesse momento de maravilha e ao mesmo tempo de contradição por causa do pecado que ainda vigora, mesmo não nos dominando, que nós tememos pelo futuro da igreja, nos angustiamos pela igreja, porque nós não temos, muitas vezes, clareza quanto à igreja. E às vezes determinadas ideias negativas predominam sobre nós. Em outros momentos, é verdade, também ideias otimistas. É preciso que tenhamos uma visão clara. E para que haja uma visão clara, um ponto fundamental que a gente aprende é definir o objeto. Quando nós não temos uma definição clara de um objeto, eu não consigo enxergar bem o objeto. E essa falta de uma visão clara prejudica, então, a minha avaliação, a minha análise. Ainda que eu não tenha a pretensão de definir igreja, eu quero apresentar alguns aspectos bíblicos sobre ela que podem, sem dúvida, nos dar uma visão mais clara sobre a igreja de Cristo Jesus. No texto em que nós lemos, meus irmãos, nós encontramos Jesus Cristo indagando os discípulos sobre o que eles diziam ser ele. No verso 13 fica isso bem claro. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos:
Quem diz o povo ser o Filho do Homem? A resposta dos discípulos nós chamaríamos hoje, academicamente, de uma revisão bibliográfica. Eles estavam muito bem atualizados, eles sabiam o que as pessoas diziam sobre ele, mas eles não emitiram nenhuma posição. Apenas falaram aqui no verso 14, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Jesus Cristo agora vai mais direto e ele quer saber, no verso 15, a respeito da opinião deles. E essa indagação, que não era tão fácil, porque muitas vezes é mais fácil você dar um relatório sobre o que as pessoas pensam, e é muito mais difícil dizer o que você pensa, expressar o seu conceito, a sua fé. Pedro assume a palavra e diz no verso 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor, então, qualifica a Pedro de bem-aventurado, por ter compreendido esta realidade referente a Jesus Cristo. E isso ele o fez não porque ele aprendeu com homens, não porque ele aprendeu estudando, mas ele aprendeu por revelação de Deus. Jesus então lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E a partir dessa confissão de Pedro, Jesus Cristo passa a falar sobre a igreja. No verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu quero expor esse texto, meus irmãos, nesta noite, sobre esta perspectiva, sobre a igreja de Deus, e podemos aprender nesse texto que a igreja de Deus, ela é fundamentada no próprio Cristo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Durante a história houve problemas sérios na interpretação deste texto, por causa de um jogo de palavras e por causa do nome Pedro. O nome Pedro significa um pedaço de Pedro, desculpe-me, um pedaço de pedra, uma lasca de pedra. E Jesus Cristo fala sobre esta pedra edificaria a minha igreja, se referindo a uma rocha. Daí a confusão, embora esse argumento não seja o mais forte para distinguir lasca de pedra, de uma rocha, o fato é que muitos entenderam que Jesus Cristo estaria dizendo, olha Pedro, você é o fundamento da igreja. E assim veio toda a tradição da seita católica romana, de que nós estaríamos edificando a igreja sobre o Papa, e Pedro teria sido o primeiro fundamento da igreja. Mas outros, mesmo protestantes, disseram, não é coisa nenhuma, não é isso não. O fundamento da igreja não é Pedro, mas é a confissão de Pedro, é a fé que Pedro expressou quando ele confessou a Jesus Cristo, que seria uma tolice também. A igreja não pode estar fundamentada numa profissão de fé humana, tão falha, tão volátil, que tem uma firmeza tão gelatinosa. E, finalmente, a igreja reformada compreendeu e tem proclamado isso ao longo dos séculos, que o fundamento da igreja é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento sobre o qual a igreja é edificada. E o próprio Jesus Cristo, quando fala sobre o Salmo 118, ele diz que a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. E Paulo, quando se refere aos judeus, diz, e beberam da mesma fonte espiritual, porque beberam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Meus irmãos, a igreja tem como fundamento Jesus Cristo. Se a igreja não tivesse sobre este fundamento, se ela não fosse edificada sobre Jesus Cristo, nós teríamos sérias dúvidas sobre a sua permanência, sobre a sua durabilidade, porque ela não estaria firmada sobre uma rocha sólida, vigorosa, que pudesse amparar a sua igreja, mesmo tendo grandes embates, grandes tufões, vendavais que assolaram a igreja, mas ela está amparada em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai nos dizer também, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E é por isso que a igreja, ela pode cantar
da igreja, o fundamento é Cristo Salvador. Então a igreja, esta igreja, como uma célula do reino de Deus, está fundamentada em Cristo Jesus. Mas o texto nos ensina mais, ainda no verso 18, ele nos diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é fundamentada em Cristo e é edificada por Cristo. Edificarei a minha igreja. A ideia do texto é de uma proximidade. A igreja é de Cristo. E é Ele mesmo quem edifica a sua igreja. Ele não confere isso a mais ninguém. A igreja é propriedade dele, edificada sobre ele. E ele que assim o faz. E mais, meus irmãos, a igreja faz parte do propósito eterno de Deus. E é isso que Paulo diz no texto de Efésios, que eu fiz apenas menção, quando ele afirma: estais sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja está em processo de edificação e Deus não deixou a sua igreja solta. Deus não entregou a igreja a homens, Ele mesmo está edificando a sua igreja conforme o seu propósito eterno. Há um hino que eu gosto muito, e eu de quando em sempre cito em meus sermões, é o hino 316 do nosso hinário, que diz: os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Porque é isto mesmo, Deus no decorrer dos anos, Ele vai cumprindo os seus intentos, porque Deus no seu propósito eterno, Ele vai cumprindo, Ele vai desenvolvendo, vai desenrolando o seu propósito na história. E Paulo diz o seguinte a Timóteo: segundo o poder de Deus, que nos salvou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Determinação e graça que nos foi dada antes dos tempos eternos. Antes do Senhor nos criar, a sua determinação e graça já fora dada em Cristo Jesus. Daí podemos cantar também: amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper o céu ao mando Criador, porque Deus nos amava antes de nos criar. Deus já tinha a sua igreja em mente antes de nos formar. E o que Jesus Cristo está fazendo hoje é o que Ele planejou eternamente, de edificar a sua igreja. E Ele tem feito isto. E como é que Ele faz isso? Ele faz isso, meus irmãos, nos fazendo confessá-lo como Senhor. Quando Pedro confessa a Jesus Cristo, e o Senhor diz: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram. Isto faz parte do processo de edificação da igreja, porque ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Reparem que a Trindade está totalmente comprometida com a edificação da igreja. A igreja é o corpo de Cristo e a Trindade opera conjuntamente, porque nós temos a palavra que aponta para Cristo, mas é o Espírito que nos faz compreender a palavra que aponta para Cristo, que nos conduz ao Pai, e o Pai juntamente com o Filho é quem envia o Espírito que nos conduz ao Filho pela palavra. Isso é magnífico. Edificaria a minha igreja. O Senhor tem edificado a sua igreja. Ninguém então poderá chegar a Cristo senão pelo Espírito. Numa passagem magnífica, Jesus Cristo nos diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E prosseguiu: é por causa disto que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Observem, ninguém vai a Cristo se o Pai não lhe conceder. Então, a Trindade está trabalhando. O problema nosso é que nós estamos sendo formados. E aí entra uma questão de construção. Eu tenho muita dificuldade com construção. Minha esposa sabe disso. Eu não gosto nem de ver construção. Não gosto nem de ver. Eu não entendo nada de construção. Detesto construção. Poeira,
Carrinho, entulho, prego. Gente, prego me lembra furar pneu. Cimento, valeta, ferragem, criança correndo, se acidentando. Eu acho que me lembra a minha infância. Quando eu tinha 4 anos, minha igreja estava em reforma, e as professoras de escola dominical falavam, cuidado com as crianças, não corram aí. E era bobagem das professoras, só porque tinha vergalhão pontudo, a gente não podia brincar ali. É a coisa tola delas, né? Devia ser essas tolices. Eu fiquei traumatizado, bom, com isso. Então, eu tenho muita dificuldade de visualizar. Eu sei ver o templo pronto, mas eu não consigo visualizar o templo. O engenheiro, o presbítero Dante, fala, que bobagem, pastor. Então você olha assim, olha aqui, vamos fazer um muro de arrimo, aqui vai gastar tanto, tal, vou comprar o ferro assim. E olha, eu não consigo ver nada. Depois de pronto eu acho bonito. Mas quando você olha uma construção, meus irmãos, você vê areia, tijolos, pedra, madeira, ferramentas, e você olha e fala, vai dar alguma coisa isso aí? Eu olho, não vai dar nada isso aí, não vai dar nada. Vai cumprir prazo nenhum. Olimpíada não vai dar nada. No caso, não vai dar mesmo. Mas, então você olha assim, vai dar bobagem isso aí. E a coisa dá certo no final. Meus irmãos, a igreja, ela é assim. Só que o grande arquiteto, e eu estou falando numa linguagem muito figurada, o nosso grande arquiteto, o nosso grande mestre de obras, ele cumpre o seu prazo. A igreja, ela está em formação. E às vezes nós olhamos para a igreja, vemos gente pecadora como a gente, e nós falamos, essa igreja não tem jeito, não é possível, não é possível. Você olha aquele coralito aqui e fala, esse coralito vai dar alguma coisa? Vai. Os futuros presbíteros da igreja são os coralitos aqui, que na hora de falar o versículo não fala, os miseráveis aqui ensaiam, mas não falam. Né? Você, aqui, futuros presbíteros e pastores da igreja. É duro pensar nisso, mas vai ser. Então, gente, o fato é que a igreja está sendo formada, ela está sendo preparada. E Deus, Ele tem o seu plano eterno. Edificarei a minha igreja. Olha que texto magnífico do apóstolo Paulo. Paulo fala de eternidade, ele passa pelo tempo e chega à eternidade. Olha só, é um texto muito conhecido. Porquanto aos que de antemão conheceu, o conhecer, quando se refere a Deus, em geral envolve uma relação afetiva. Quando fala que Deus de antemão conheceu, quer dizer que Deus já nos amava. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à sua imagem, ou conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nos fala do propósito eterno de Deus. E aos que predestinou, eternidade, agora ele age no tempo. A esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, ele volta para a eternidade. A esses também glorificou. Mas há algo muito curioso nesse texto de Romanos 8, 29 e 30. O Senhor ainda não nos glorificou, mas o apóstolo pega o futuro e joga para o passado. Porque a promessa futura de Deus, eu posso considerá-la passado. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. Edificarei a minha igreja. É certo que o Senhor edifica a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso me conduz ao terceiro aspecto que eu quero tratar rapidamente nesta noite. É que a igreja de Cristo, ela é preservada por Cristo. No verso 18 nós vemos, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiro eu preciso chamar a atenção para um equívoco aqui. A ênfase do texto, a ênfase primeira do texto, não é que a igreja vai ficar encurralada e as portas do inferno vão avançar contra ela. Essa não é a ênfase primeira do texto. As portas não avançam contra lugar nenhum. Eu nunca vi porta avançando contra lugar nenhum. A ideia primeira do texto é que as portas do inferno não vão resistir à igreja. A igreja arromba
arromba as portas. Nada resiste à igreja. A igreja invade, porque tudo pertence ao Senhor. Uma segunda ênfase, sem dúvida, também, é que a igreja enfrentará dificuldades, porque quando você ataca, haverá os contra-ataques. Isso é natural que haja. E eu quero dar ênfase mais a esse segundo aspecto, não ao primeiro, que eu acho que seja o principal. É que a igreja, ela enfrentará grandes dificuldades. Porém, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso não significa uma igreja local, não significa uma denominação. Significa a igreja de Cristo. E é importante que nós entendamos que aqui o texto vai nos mostrar a ousadia de Satanás. Satanás é extremamente ousado, porque logo em seguida, Pedro ser chamado de bem-aventurado, Satanás vai tentá-lo em seguida. Vejam aqui nos versos 22 e 23. Porque no verso 21, Jesus Cristo começa a falar que ele precisa ir para Jerusalém, sofrer na mão dos anciãos. Aí no verso 22 e 23, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Pedro vai reprovar o Senhor, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Observe algo curioso, de bem-aventurado para Satanás. Vejam que coisa curiosa. Ele é bem-aventurado, agora arreda Satanás. Arriscado. As tentações são diferentes quando você está num nível mais alto. Você não sabe bem as tentações. Elas se configuram diferentemente em momentos diferentes. Talvez se ele estivesse mais lá embaixo, era mais deprimente. Mas agora não, agora ele está repreendendo o Senhor. Ele está lá pedindo perdão em outro momento. Agora não, Senhor, colocar um botão aqui, Senhor. Ô Senhor, para com o síndrome de pânico, que é isso? Que morrer, Senhor, está de pé? Nada, vamos levantar o astral aí. Terrível, né, o que Pedro fez aqui com o Senhor. Arreda Satanás. Então vocês vejam que Satanás, ele é extremamente ardiloso. Então vocês entendam isso. É que apesar de nossa debilidade, de nossa fraqueza, a igreja será preservada. Agora, não brinquemos com isso, meus irmãos. Satanás é um inimigo extremamente forte, inevitável, e que é totalmente impossível nós resistirmos. Ninguém, nenhum de nós, tem poder para resistir a Satanás, se Deus não for conosco. O homem que ainda não descobriu o poder de Satanás é o homem mais novato nas questões espirituais, que se expõe a isso. Todavia, diz a palavra, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno, diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Pedro, quando escreve às igrejas perseguidas, diz: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, o Senhor vai nos guardar, ele haverá de nos preservar. Mas a história, meus irmãos, é, sem dúvida, o palco das artimanhas de Satanás contra a igreja de Deus, mas também a descrição da vitória de Cristo, conforme o enredo de Deus escrito na eternidade. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas haverá lutas, haverá tentações. Então é preciso que a igreja tenha cautela quanto a isso. Nós temos que identificar as tentações próprias de nossa época. As tentações de hoje não são necessariamente as tentações de outra época. E as tentações hoje se configuram diferentes em igrejas diferentes. As condições sociais nossas, geográficas, vão apresentar tentações diferentes. Hoje, uma das grandes tentações para nós é a falta, por exemplo, de absolutos. Onde não há absolutos, eu não tenho mais padrões de avaliação de moral. Então, onde não há absoluto, não há mais pecado. Onde não há verdade, não pode haver o que é verdadeiro, nem o que é falso. Mas isso não se configura desta forma, tão clara teoricamente, é mais no campo prático. Isso não é uma coisa nova. Nos anos 70, poder-se-ia cantar "Não existe pecado" na linha abaixo
no Equador. Por que não existe pecado? Porque não há lei. Por que não há lei? Porque não há padrão. São coisas sutis. As tentações se configuram diferentemente. No entanto, o Senhor preservará a sua igreja dos embates mais violentos, menos violentos. Hoje, nós não somos levados mais no Coliseu para incendiar, para sermos incendiados, melhor dizendo, ou iluminar os jardins de Nero. Nós não somos atados com peles de cães e jogados agora aos leões famintos para nos devorarem. Não acontece mais isso conosco. As nossas batalhas hoje estão mais no campo das ideias e são tentações para a igreja. A igreja precisa estar preparada para aquilo que Pedro diz, apresentar a razão da sua esperança. A questão então é, o Senhor preservará a sua igreja, mas Ele oferece os meios para que essa igreja se valha deles para estar então pronta para isso. Eu quero então concluir, meus irmãos, apresentando algumas implicações que eu estou chamando hoje de considerações finais. A primeira delas, meus irmãos, é que a igreja ela está sendo formada. Então, é natural que ela tenha suas imperfeições. Ela está sendo moldada. Reparem que Deus nos escolheu na eternidade para sermos conforme a imagem de seu Filho. O Senhor mesmo está moldando a sua igreja. Quando Paulo fala aos maridos e às esposas na carta aos Efésios, ele usa como padrão a igreja de Cristo e ele fala que Cristo se entregou pela sua igreja para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas pura ou santa e sem defeito. Então a igreja está sendo purificada. Nós fazemos parte desse processo e Deus nos deu os recursos necessários para nós crescermos. Deus nos deu a palavra, Deus nos deu a oração, Deus nos deu os sacramentos, Deus nos deu a possibilidade de participar do culto. Um outro aspecto importante, meus irmãos, é que a igreja é tão importante para Deus que o Pai confiou a igreja ao Filho. O Pai confiou a igreja ao Filho. Vejam na oração sacerdotal o que Jesus Cristo diz. Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Tem o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Reparem, o Pai confia o seu povo a Jesus Cristo. E Jesus Cristo está purificando a sua igreja. Ele está edificando a sua igreja até a consumação dos séculos. E quando ele completar a sua obra, ele apresentará ao Pai. Paulo faz um resumo disso. E então virá o fim, quando ele se refere a Jesus Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que a tudo subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A igreja é o presente de trocas entre os presentes. O Pai confia a igreja ao Filho, e o Filho cumpre o seu trabalho, a sua obra magnífica. E agora devolverá a igreja pura, santa e sem defeita ao
Pai, percebo então que nós estamos dentro desse processo e muitas vezes perdemos a dimensão de que essa igreja, Betel, com todas as deficiências que tem, como toda igreja local tem, nós fazemos parte de um processo de santificação, de lapidação, de aperfeiçoamento que o Filho emprega para poder santificar-nos e levar-nos à glória. Um outro aspecto magnífico, meus irmãos, é que na igreja nós vemos a sabedoria de Deus. Eu sei que quando eu olho para mim, eu acho difícil ver isso. Talvez alguns de vocês olhem para vocês e tenham a mesma percepção, a mesma sensação. Mas os anjos, quando olham para a igreja, eles falam assim: gente, Deus é muito sábio. Eu nunca entendi bem Deus, mas Deus é sábio. A igreja revela aos anjos a grande sabedoria de Deus. Meus irmãos, isso é magnífico. Não é na criação, não é na preservação de todas as coisas, não é na criação das galáxias, nem em sua preservação, mas é na igreja. É por meio da igreja que os anjos para sempre vão ver como Deus é sábio. É o que Paulo diz aos Efésios, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Porque nós temos que olhar o que nós éramos e no que nós nos tornamos. E os anjos têm uma visão clara do que nós éramos. E quando eles virem o que nós nos tornaremos, não é possível. Deus é sábio. Olha, a sabedoria de Deus extrapolou tudo. Vocês nunca fizeram isso com algum tipo de reforma? Pode ser uma parede pintada, pode ser um sapato engraxado, um carro consertado, um piso feito. Nossa, não tem nada a ver. Gente, como é que mudou para mim isso aqui? Eu ia jogar fora. Não tinha mais jeito. Todo mundo já teve uma experiência dessa, não é? Ou mandar lavar um terno, né? O terno está quase andando sozinho, e agora você manda lavar. Fala, olha, é outro. Nossa, gente, era um caso perdido. A igreja é algo assim. Os anjos olham para nós e falam: gente, mas que povo mulambento, miserável esse povo. Mas como é que Deus ama esse povo? Eu não entendo. Mas quando eles olharem para a igreja, falam: aqui está a multiforme sabedoria de Deus. Eu vou citar novamente esse texto, que ele é muito interessante, em Efésios 3:10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, meus irmãos, meditem no preço incalculável que Jesus Cristo pagou pela igreja. Não negligencie a igreja. E apesar de uma luta intensa, de um combate atroz contra o mundo, a carne e o diabo, nós já podemos, nesta vida, ter a certeza da vitória sobre todas as tentações. Não por nós mesmos, mas porque o Senhor preserva a sua igreja nele mesmo, e ele vai nos conduzir à vitória final, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ele está edificando a igreja. E Judas, e eu termino com ele, dá um brado de vitória. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação. Esse texto faz eco a Efésios. Apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém e amém.